Juízes capítulo 1, versículo 16. Juízes 1, 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias o homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz, este é o seu nome, até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Senhor, abençoa-nos com esta porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero continuar o que nós vimos na semana passada, que foi essas diversas conquistas entre aspas, né? Mas essas diversas conquistas realizadas aqui pelas tribos, já possuidoras da terra dos cananeus, como está lá em Josué. E aqui, como eu disse semana passada, os 2 primeiros capítulos de Juízes são praticamente uma introdução ao livro de Juízes, mas uma introdução que traz acontecimentos que ocorreram no livro de Josué. Então há aqui uma espécie de repetição, porque o escritor de Juízes, ele queria que os seus leitores entendessem
Por que entraram nesse tempo de juízes? Por que os inimigos se levantaram contra Israel no tempo dos juízes? Porque Deus depois levantou os juízes para libertar o seu povo, tudo por conta da desobediência. Para entendermos esse contexto aqui de conquistas a meia boca, a gente precisa entender qual foi a ordem de Deus para o seu povo. E Êxodo capítulo 34 vai nos ensinar nos versículos 12 até o 17, Moisés disse assim ao povo: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com moradores da terra. Não suceda que, se em prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Então, meus irmãos, Deus já, nos tempos de Moisés, Deus já trazia alertas para o povo, de que assim que eles atravessassem o deserto e entrassem em Canaã, o que eles deveriam fazer? Há um outro texto, em Êxodo também, que Deus dá ordem a Moisés, para que Moisés dê ordem ao povo, que assim que entrarem em Canaã, eles venham a matar a todos. A ordem de Deus era: mate a todos, mulheres, homens, jovens, velhos, crianças, pouco importa, entre e faça limpa, que não sobreviva ninguém, mas que haja uma terra limpa de toda e qualquer idolatria, de toda e qualquer população que não seja a dos hebreus, para que vocês possam dali em diante formar uma nação e ser uma nação pura e santa diante do Senhor. Então, voltando para o contexto de Juízes, o que a gente viu aqui nesse texto especificamente, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 36, é exatamente contrário a tudo aquilo que Moisés instruiu o povo a fazer. Agora as tribos já estabelecidas, com as suas partes da terra já determinadas por Josué, o que cada tribo vai começar a fazer? Vão entrar na porção que foi separada para a sua tribo e vão então expulsar dali os cananeus e, por consequência, todos aqueles que eram ali descendentes dos cananeus. Mas eles fazem ao contrário, eles não obedecem a ordem emanada pelo Senhor. Então cada tribo, vimos aqui Zebulon, vimos aqui Naftali, vimos aqui a tribo de Benjamim, eles entraram na porção da terra que foi designada para eles e fizeram o quê? Entraram, dominaram, mataram alguns, mas fizeram outros de escravos. Usaram a mão de obra do inimigo para lhe servir. Ou seja, entraram numa casa e não expulsaram os ratos e baratas, deixaram que eles ficassem lá, fazendo seus ninhos, crescendo, se desenvolvendo, até o ponto então que eles mesmos, os próprios hebreus, vieram a se render, e vamos ver isso mais à frente, vieram a se render ao paganismo daquele povo que habitava naquela terra. Não esquecendo, meus irmãos, que a ordem de Deus a Moisés pode, aos nossos olhos do século 21, parecer muito dura, mas nós não podemos nos esquecer que há aqui um peso espiritual sobre esta ordem. Por que Deus ordenou a Moisés que o povo, quando entrasse na terra, não se misturasse com aquele outro povo, pelo contrário, viesse a dizimar aquele outro povo, para que eles não fossem alcançados pelo paganismo, pela idolatria daquela população que lá estava? Porque aqueles que habitavam em Canaã eram os descendentes de Cã, aquele sujeito que viu Noé nu
viu Noé bêbado e que não teve o cuidado necessário para não pecar contra o seu pai e acabou sendo amaldiçoado pelo seu pai. Então aqueles habitantes de Canaã eram descendentes de Noé amaldiçoados por qualquer pessoa, não, amaldiçoados por aquele em quem Deus achou graça, amaldiçoados por aquele que Deus abençoou e lhe concedeu a oportunidade de não se perder ou perder toda a sua família pelas águas do dilúvio. Foi amaldiçoado por aquele a quem Deus atribuiu autoridade e poder para refazer toda uma sociedade, para refazer, que podemos dizer, de um novo mundo, uma espécie de recriação. Então, Cã, ele foi amaldiçoado pelo seu próprio pai. E meus irmãos, naqueles tempos, quando o pai amaldiçoava um filho, ele era amaldiçoado mesmo. Ele era como um leproso. Nem os seus irmãos queriam ter contato com ele. E agora, os descendentes de Sem e Jafé, que é Israel, tem a missão de fazer o quê? De entrar numa terra habitada pelo seu irmão amaldiçoado e expulsá-lo ou matá-lo naquela terra. Então, além desse contexto espiritual que reina sobre os cananeus, há também um contexto familiar, porque afinal de contas, querendo ou não querendo, eles eram parentes. E qual parente que não tem o poder de esqueci a palavra, fugiu agora, de influenciar outro parente? Imagina você viver com uma pessoa dentro da sua casa, você cristão, você cristã, e você, todo dia aquele seu parente acorda de manhã, né? E vai lá naquele altarzinho, no cantinho do quarto dele, com aquela imagem lá de um santo, e acende uma vela para aquele santo lá, e está lá orando para aquele santo. Pode ser que você não seja contaminado por isso, mas os contextos são diferentes em que pese a aparência. É terrível. Quantos não são os crentes que vivem, talvez com pais, com irmãos, talvez seus próprios filhos, sirvam a Satanás, vivem dentro da sua própria casa, e todos os dias, ao levantar e ao deitar, aquela pessoa, aquele cristão fiel ao Senhor, ele se depara com aquelas ações pecaminosas diante de si. O que aconteceu, portanto, aqui, meus irmãos, foi que Israel, ou algumas tribos, desobedeceram a ordem de Moisés. Mas por que eles desobedeceram? Porque nós vamos ver em textos mais para frente, que o próprio escritor dos Juízes vai dizer: essa geração não conhecia a palavra, essa geração não conhecia as escrituras, essa geração não conhecia a lei, essa geração não conhecia, nem sabia que era Moisés, nem sabia que era Josué, tão próximos deles ali. Essa geração, portanto, era uma geração que não conhecia a palavra, e por desconhecer a palavra, portanto, descumpriram a palavra. Mas ninguém pode tentar se beneficiar pelo desconhecimento. Inclusive o nosso Código Civil diz isso lá nos seus primeiros artigos. Ninguém pode se beneficiar dizendo que é desconhecedor da lei, porque toda lei é promulgada ou sancionada, é publicada, e ela é pública, ela está aí, é só você procurar que você acha. Então você não pode matar uma pessoa e dizer assim: ah, mas eu não sabia que tinha um artigo no Código Penal, o 121, que dizia que homicídio é crime. Eu não posso dizer isso. Eu não posso aplicar um golpe nas pessoas e dizer: ah, eu não sabia que no Código Penal tinha lá um artigo 171, que diz que estelionato, dar golpe nos outros é crime. Eu não sabia disso, eu sou desconhecedor da lei. Não, ninguém pode avocar para si o desconhecimento da lei, porque a lei ela é pública, ela está na esfera da sociedade, e todos, portanto,
há de conhecer, assim também as Escrituras. Eles não poderiam dizer que não conheciam, quando eles eram só a perguntar, que eles iam passar a conhecer. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos, são tribos, repetindo aqui essa introdução de Juízes, repetindo o que está em Josué, tribos que não cumpriram o propósito para o qual Deus determinou que eles realizassem naquela terra. Sinto muito, mas aqueles que estão lá são amaldiçoados, e você não pode ter parte, fazer aliança com aqueles que são amaldiçoados. Por isso, para terminar, meus irmãos, quando você vê duas situações diante de si, foge dela. Primeira, sincretismo religioso. Não dá para ter aliança com idólatra. Não tem aliança com idólatra. Idólatra não é irmão. Idólatra é idólatra. Evidente que jamais faríamos aquilo que Deus determinou a Moisés, né? Não é disso que se trata nos dias de hoje. Os contextos são diferentes. Você pode conhecer, você pode ter amizade, mas tudo de uma forma limitada, porque nós não podemos ter aliança com idólatras. Nós não podemos participar de ecumenismos. Mas o que nós vamos fazer aqui é para um bem maior. Vamos juntar todas as religiões para a gente ir aos governos, pedir paz, pedir respeito a todas as religiões. Vamos! Não, meus irmãos. Fiquem à vontade, vão vocês. Mas nós não vamos nos aliar a idólatras, nos aliar àqueles que não servem ao nosso Senhor. No campo terreno, talvez não sejam nossos inimigos, mas no espiritual, certamente há um espírito ali que é adversário do espírito que habita em nós. E nós precisamos entender isso. Não podemos fazer parte disso. Está lá escrito em Êxodo 34, versículo 12 e 13. Não faças aliança com os seus adversários. Não faça aliança com pagãos. Não faça aliança com idólatras. Porque quando nós abrimos concessões, meus irmãos, fatalmente, quando nós vermos, já estamos juntos e misturados. E aí para sair já era. Para sair vai ser difícil. Nós servimos a um Senhor, meus irmãos, Criador dos céus e da terra. Como a própria palavra de Moisés diz lá em Êxodo 34, há um só Senhor e Deus. Um só. E somente a Ele nós dobramos os nossos joelhos, somente a Ele nós servimos. Somente Ele possui autoridade e poder. Somente a Ele nós devemos conceder honra, glória e exaltação. Somente a Ele, meus irmãos. E a mais ninguém, porque Deus não empresta a sua glória. Deus não entrega a sua glória a ninguém. Deus não entrega a sua glória a homens. Deus não entrega a sua glória a imagens de escultura. Deus não entrega a sua glória a ninguém. A glória é dele, pertence a Ele. E é por isso que nós, meus irmãos, é por isso que nós somos sim, muitas vezes julgados como exclusivistas, como ditadores, como fanáticos, mas é muito melhor nós observarmos aquilo que Deus nos determina do que aquilo que o homem quer que a gente faça. Então, meus irmãos, e nós vamos ver mais à frente, as consequências dessa desobediência que foram terríveis para Israel, terríveis para essas tribos. Mas nesse primeiro contexto que nós estamos vendo aqui, que de forma muito sábia, o autor de Juízes está expondo o pecado daquelas tribos, está expondo as mazelas daquelas tribos, está expondo o erro daquelas tribos,
para a partir do capítulo 2, ele falar da repreensão de Deus, falar do desconhecimento da lei, e iniciar, portanto, a contagem da história de tudo que aconteceu no período de Juízes. Como nos ensina o livro de Samuel, muito melhor é obedecer do que sacrificar. Pai Santo, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, te agradecemos por ouvir a Tua palavra, Senhor, por conhecer um pouco da história da Tua palavra, para, Senhor, entendermos as consequências da desobediência, para entendermos, Senhor, que portas abertas ao mal sempre nos conduz a desgraças, sempre nos conduz a erros, sempre nos conduz a problemas. Portanto, ó Senhor, que o Senhor nos ajude a não abrirmos concessões em nossas vidas, em nossas famílias, Senhor, em nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, o que quer que venhamos a fazer, que nós não venhamos a abrir concessões, Senhor, porque foi isso que essas tribos fizeram, e vamos ver aqui no futuro, através da Tua palavra, as consequências destas portas abertas ao mal. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que possamos permanecer firmes na rocha, firmes na Tua palavra, sem nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. É o que nós te pedimos e oramos assim no nome de Jesus. Amém.